Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 140 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Continuando o estudo deste tema, desta matéria trazida na Revista Espírita sobre o suicídio dos animais, ou o possível suicídio dos animais, nós vamos ler hoje o comentário, as anotações que Allan Kardec fez a respeito desse tema. Ele diz assim: o suicídio não é sem exemplo nos animais. O cão, como está dito acima, que se deixa morrer de inanição pelo desgosto de ter perdido seu senhor, realiza um verdadeiro suicídio. Então, Kardec considera possível que o animal venha a optar pela morte e configurar isso uma forma de suicídio. Ele prossegue: o escorpião, cercado por um círculo de carvão ardente, vendo que dele não pode sair, mata-se a si mesmo. É uma analogia a mais a se constatar entre o espírito do homem e o dos animais. Prossegue ainda Kardec: a morte voluntária num animal prova que ele tem a consciência de sua existência e de sua individualidade. Ele compreende o que é a vida e a morte, uma vez que escolhe livremente entre uma e outra. Não é, pois, tão maquinal e não obedece tão exclusivamente a um instinto cego que se o supõe. O instinto leva à procura dos meios de conservação e não de sua própria destruição. Bom, vamos analisar esse texto lá da Revista Espírita de 1867. Como nós já comentamos no estudo anterior, é preciso considerar que entre o espírito que habita o corpo de um animal e o espírito que habita um corpo humano, há uma grande distância. E como já foi dito, os espíritos comparam a distância que nos separa dos animais, tal qual a distância que nos separa de Deus. Portanto, para os animais nós somos divindades. Mas se há entre nós e Deus uma grande distância, tal qual existe entre nós e os animais, não significa que os animais sejam absolutamente maquinais, como diz Kardec, ou submissos às nossas ações. Assim como nós, humanos, não somos maquinais e submissos às ações de Deus. Se nós temos uma grande característica que nos diferencia dos animais e que é o livre-arbítrio, temos também uma grande diferença entre nós e Deus, que é a superioridade divina. Se compararmos com Jesus Cristo, o Espírito mais puro que habitou na Terra, por certo, nós vamos identificar uma grande diferença de comportamento, de sentimento, de evolução entre nós e o Espírito do Cristo. Então imaginemos que os animais, ainda que estejam muito distantes de nós em termos de evolução, eles não têm, como diz Kardec, apenas um instinto, porque o instinto lhes daria sempre a necessidade de conservação. Agora, dizer que os animais raciocinam, que os animais pensam assim como nós, que eles sentem assim como nós, aí seria mais ou menos como dizer que nós, encarnados, pensamos, sentimos e refletimos como a divindade.
Percebida esta diferença, nós temos que analisar sobre esse ponto de vista proposto por Kardec, de que o animal, em algum momento, tendo consciência da sua individualidade enquanto espírito, ele pode optar por interromper a sua existência. Seria isso algo consciente? Eu diria que seria algo mais racional do que consciente. Ele não está agindo pelo instinto apenas das suas necessidades, porque senão, com a ausência do dono, o que ele faria? Ele ia buscar um outro tutor que lhe desse alimento. A ausência de alguém a quem ele tem uma certa afeição, ele iria buscar outro que lhe desse essa afeição, esse cuidado, e seguiria o seu instinto de conservação. Mas em determinado momento, estes animais raciocinam, ainda que sem o conhecimento, sem a inteligência que nós possuímos, mas eles raciocinam e tomam decisões que ultrapassam esse limite apenas do instinto. Vou dar um exemplo bastante simples. Você tem um animalzinho na sua casa e ele tem lá o alimento dele. Você serviu o alimento dele. Qual é o instinto dele? Ir lá e se alimentar, saciar a sua fome. Mas ele, por vezes, vem até você, lhe faz um agrado, né? Se é um cãozinho, ele se esfrega nas suas pernas, se é um gato, ele faz um carinho, e aí ele volta a se alimentar. Muitas vezes vemos esse comportamento. E aí você compreende, olha, ele está vindo para agradecer, ele está vindo para trazer um carinho a quem lhe ofereceu o alimento. Não que haja um sentimento da forma que nós percebemos enquanto encarnados, mas há ali uma reflexão deste espírito que habita o animal em vir lhe cativar, em vir não agradecer, porque ele não sabe o que é gratidão, mas ele vem lhe cativar, lhe trazer uma proximidade no sentido de um reconhecimento do que você fez por ele. Quero me alimentar, esse é o que o instinto me diz, mas o meu raciocínio diz que eu devo cuidar deste tutor, cuidar deste verdadeiro Deus que me alimenta, que me trouxe o alimento, etc. Não quer dizer que o animal terá sensações, percepções como nós humanos, mas em determinado momento, se você se ausentar, se você o abandonar, como infelizmente nós vemos muitas pessoas que abandonam os animais, ele terá uma certa reflexão que poderá fazer com que ele não deseje mais permanecer vivo, que ele não deseje mais preservar-se ou deixar que o instinto de conservação comande as suas ações. E ele pode entregar-se à morte, como alguns casos que nós relatamos no programa anterior. Ele pode buscar essa morte sabendo que aquilo o aniquilará por conta desta reflexão, ou ele pode, de alguma forma, buscar um outro caminho, buscar um outro tutor e seguir a sua existência. Então, compreendamos que os animais têm uma reflexão, um raciocínio, uma forma que você pode até dizer que é um pensamento, que é uma espécie de inteligência, mas que é infinitamente distante da nossa forma de pensar, de refletir e sentir, assim como é infinitamente distante da forma dos entes superiores de Deus de pensar a respeito da vida. Os animais merecem muito mais do que o nosso respeito, o nosso cuidado, porque nesta condição evolutiva, um dia este espírito que habita o corpo do animal e que está nesse processo de aprendizado, virá a habitar um corpo humano. E tudo que ele aprendeu, que ele recebeu, que ele pôde aproveitar da experiência no corpo do animal, ele utilizará no seu corpo humano. E aí nós percebemos muitas pessoas que têm uma elevação muito grande, mas têm às vezes um instinto muito brutalizado, muito animalesco. Da mesma forma que percebemos animais que são dóceis, que são mais sensíveis, têm uma espécie de raciocínio muito maior, enquanto que outros são ainda muito agressivos, muito despreparados para conviver no meio em sociedade. O mundo dos animais é um grande campo de estudo
E se você tiver tempo, tiver curiosidade de buscar alguma informação ou até mesmo colocar aqui para nós alguma dúvida que você tenha, teremos alegria em trazer as respostas, trazer mais informação, porque o nosso objetivo é aprender sobre a vida à luz da doutrina espírita. Já que estamos falando de suicídio, na próxima semana nós vamos trazer uma história aqui da Revista Espírita de 1863. Suicídio falsamente atribuído ao Espiritismo. Poderiam os espíritos nos influenciar a ponto de provocar o nosso suicídio? Ou isso dependeria exclusivamente da nossa vontade? O que é que você acha? Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos refletindo e estudando com Kardec. Que Jesus abençoe seu lar, sua semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!